E ele pisou na terra. Pisou. E a terra era suja. Ela olhou assim para mim e falou: mas agora é mais. Foi embora. Foi embora brava, entrou na nave espacial e foi abduzida. Nunca mais vi. Nunca mais vi aquele ser na minha frente. Desapareceu. Mas veja só. Essa mulher era uma gnóstica. Ela tinha ideias gnósticas na cabeça. Ela acreditava que o que é espiritual não pode ter contato com o que é físico, porque se corrompe. É uma ideia gnóstica de uma senhora simples, uma dona de casa, uma senhora simples do povo, crendo nisso. Ideias gnósticas que a igreja teve que se levantar para atacar e defender a verdade. E é sempre assim. Hoje em dia nós temos heresias nas igrejas? Tem mentiras nas igrejas? Tem! O que temos que fazer? É assim mesmo, tem que entender, cada um tem sua ideia. Não! Nós temos que combater essas coisas. O gnosticismo foi terrivelmente atacado pelos pais da igreja. Pelos próprios escritores do Novo Testamento, o gnosticismo foi atacado e foi vencido. O gnosticismo não permaneceu na igreja. Vejam aí outro item, o ebionismo. Ebion é uma palavra que vem do hebraico, significa pobre. Pobre. Os ebionitas. Os ebionitas eram cristãos que defendiam a salvação pela guarda da lei. Eram os legalistas. Vocês já leram a carta aos Gálatas, né? Na carta aos Gálatas nós temos ações de cristãos legalistas, mestres legalistas, que ensinavam que a justificação era pela circuncisão, pela guarda da lei de Moisés. Então o homem tinha que ser circuncidado para ser salvo. O que era a circuncisão? A circuncisão é uma cisão. O que é uma cisão? Um corte. Um corte, circuncisão. É um corte na forma circular. Era a remoção do que a Bíblia chama de a carne do prepúcio, a fimose dos homens. Então era uma cirurgia feita em círculo. Era circuncisão. E removia a carne do prepúcio, a fimose do judeuzinho. Então eles diziam: olha, para ir para o céu tem que guardar a lei, tem que ser circuncidado, tem que guardar o sábado, não pode comer isso, não pode comer aquilo, se fizer isso não vai para o céu. Os ebionitas persistiram na igreja até o século II, depois eles desapareceram, mas ensinavam isso. Hoje em dia nós temos pessoas que ensinam legalismo também. Existem movimentos, o movimento adventista do sétimo dia, parece que há vertentes menos radicais, mas há vertentes que ensinam que para ir para o céu você não pode comer carne de porco. Isso tem que guardar o sábado. Se você não guardar o sábado, se você não guardar a lei, você não vai para o céu. Os ebionitas foram combatidos pela igreja antiga, pelos pensadores da igreja antiga, e eles não gostavam do apóstolo Paulo. Por que será? Porque o apóstolo Paulo dizia que a salvação não é pela lei. Eles não gostavam do apóstolo Paulo. Os ebionitas, no segundo século, já começaram a desaparecer. Mas era uma heresia que incomodou bastante. Nem os judeus gostavam deles, e nem os cristãos gostavam deles. Ninguém gostava deles. Então, sumiram, foram embora. Aqui, o marcionismo. O que dizia o marcionismo? Marcionismo foi uma espécie de gnosticismo. Marcion dizia que havia dois deuses. Jeová, um Deus muito perverso, e o Pai de Jesus. Jeová criou o mundo, mas Jeová é um Deus muito ignorante e muito mau. E ele criou o mundo contra a vontade do Pai. Então o mundo é mau, e mais, o Velho Testamento é mau também. Marcion não aceita o Velho Testamento. E as porções do Novo Testamento que tem citações do Velho Testamento, Marcion tira. Ele estabeleceu um cânon do Novo Testamento só com Lucas, Atos e os escritos de Paulo recortados, sem as citações do Antigo Testamento.
e afirmava isso. Olha, a matéria é algo ruim, o mundo é algo ruim, e Jeová é um Deus mau. Os cristãos devem ter só os livros de Lucas e de Paulo, com algumas exceções aí, alguns recortes. Marcion também teve que ser atacado. O Marcion viveu na metade do 2º século, ele foi da região do Ponto, no norte da Turquia, perto do Mar Negro. E ele se mudou para Roma no ano 138 e lá divulgou suas ideias. Foi rejeitado pela igreja. A igreja marcionita não foi recebida pelos cristãos como uma igreja herética, porque picotava a Bíblia. Os cristãos não aceitaram as ideias de Marcion. Outra ideia, o montanismo também foi rejeitado pela igreja. Os montanistas acreditavam numa espécie de perfeccionismo. Tertuliano de Cartago foi montanista. Aquele que disse o sangue dos mártires é semente, mais para frente na vida dele, ele rompeu com a igreja e se tornou montanista. Era um homem muito rígido, e ele queria uma igreja praticamente sem pecado. Era também muito legalista. Os montanistas eram muito legalistas. Tertuliano era tão rígido e tão legalista, que no final ele largou até o montanismo. Para ele o montanismo era muito light. Aí ele abriu uma igreja dele, os tertulianistas. Mas só tinha ele, porque ninguém aguentava. Só tinha ele, então fechou logo a igreja. Né? E ele acabou os dias dele meio que na obscuridade também, porque ele era um homem muito rígido, era um homem muito severo. Ele condenava, por exemplo, mulheres usando maquiagem, brincos. Ele atacava isso com muito vigor. Ele falava que as mulheres eram o portal do inferno. Ele falava. Tinha uma linguagem muito pesada, Tertuliano de Cartago. Ele era casado. Nunca acharam o diário da esposa dele, né? Mas devia ser terrível o diário da esposa de Tertuliano. Né? Que viveu essa mulher deve ter sido terrível. O sabelianismo, ou você pode chamar também de modalismo. O que é isso? É uma tentativa de explicar a Trindade. Como que pode existir Pai, Filho e Espírito Santo e ser um Deus só? Bom, o sabelianismo, com Sabélio, explicou da seguinte forma: olha, cada pessoa da Trindade é um modo de expressão de um Deus só. Então, no Antigo Testamento apareceu o Pai. Depois, o Pai virou o Filho. E aí, depois, o Filho foi embora e o Filho virou o Espírito que está aí até hoje. Então, cada pessoa é um modo de Deus. O que vocês acham disso? Tá certo? Não? Como é que eu sei? Onde na Bíblia eu sei que os três são diferentes? Que texto da Bíblia mostra que os três são diferentes? O batismo de Jesus. O batismo de Jesus, ele está lá sendo batizado e vem uma voz do céu que fala assim: este é o meu filho. Logo quem falou isso? Foi o tio? Quem falou? Foi o pai. É meu filho. Este é o meu filho. Quem falou foi o pai. E aí aconteceu algo interessante. Veio uma pombinha. E era o quê? O Espírito. Os três distintos ali. Então o sabelianismo não tem o menor fundamento. E outra coisa também. Se o pai primeiro era o pai, era pai de quem? Como é que o pai vira filho? Então ele não era pai antes. O que ele era? Ele era... Você é o pai? Não, ainda não. Aí ele vira filho. Você é filho de quem? Não tem pai. Não tem sentido isso. Absolutamente nenhum sentido. Então, o sabelianismo modalista, como é chamado, foi rejeitado. E também porque o sabelianismo gera o patripassionismo. O que é isso? O que é patri? Pai. O que é passion? Paixão. Paixão. Alguém que é muito passional. O que é uma pessoa passional? Uma pessoa que é movida pela paixão. Os adolescentes, né? São muito passionais, né? Vê a menina, começa a tremer, né?
sente mal, né? Dói o estômago, não consegue, começa a gaguejar, né? Perde a naturalidade, né? O que é isso? É a pessoa que é passional, não consegue, tenta ser natural, fica até ridículo, né? Ele tenta ser natural, mas não consegue. A paixão domina totalmente. Uma coisa que não dá para esconder, né? Que está bêbado, que comeu mexerica e que está apaixonado. Não tem como esconder isso. É a paixão, né? Paixão significa sofrimento. Patripassionismo, o que é? É o sofrimento do Pai. Então, o sabelianismo ensinava que quem morreu na cruz? O Pai. O Pai morreu na cruz. Como? Virando filho. O Pai virou filho e morreu na cruz. Então é o sofrimento do Pai. E isso não tem o menor fundamento na Sagrada Escritura. Sabemos que quem morreu na cruz foi o Filho, e a igreja se insurgiu contra isso, contra o sabelianismo patripassionista. E o arianismo, que foi? O arianismo foi uma heresia que a igreja teve que atacar também, que dizia que Jesus não é Deus. Vocês conhecem alguma seita cristã que fala que Jesus não é Deus? Os arianistas eram testemunhas de Jeová. Eles surgiram no século IV, com Ário de Alexandria, que era um homem muito inteligente e um homem também muito criativo. Ele fazia musiquinhas. Por exemplo, uma das máximas de Ário era que houve um tempo em que o filho não era. Ou seja, houve um tempo em que o filho não existia. O filho foi gerado. Se ele foi gerado, houve um tempo em que ele não existia. Ele é uma criatura gerada por Deus. Ário dizia isso. E fazia musiquinhas. Em Alexandria, as pessoas cantavam as musiquinhas de Ário na rua. Hoje, teologia é discutida nos seminários e nas igrejas. Antigamente, teologia era discutida na rua. As pessoas no dia a dia, ali no mercado, nas praças, nas ruas, discutiam teologia. Pessoas comuns como nós falavam sobre esses assuntos. E Ário fez com que as suas musiquinhas fossem cantadas na rua. Houve um tempo em que o verbo não foi, houve um tempo em que o verbo não era, e eles cantavam músicas com essas letras arianas. Ário foi condenado no concílio de Niceia, no ano 325, que rejeitou as ideias dele, dizendo, não, olha, se Jesus não é Deus, se ele foi criado e não é divino, então o sacrifício dele não foi infinito. E se o sacrifício dele não foi infinito, então não foi suficiente para nos salvar. Então, em Niceia, afirmaram que Jesus não foi criado, mas ele é Deus eternamente. Mas ele não é filho? Ele é filho ou não é? É? Ele é filho. Ele não é o filho unigênito. O que é unigênito? O único gerado. A Bíblia fala isso. Que ele é Deus, a Bíblia fala assim, o Deus unigênito, ou seja, o Deus único gerado. Como é que pode Deus ser gerado? O concílio de Niceia disse o seguinte, olha, ele é eternamente gerado. Entenderam? Não? Ninguém nunca entendeu. É uma expressão que é usada já há 1700 anos, mas ninguém sabe explicar isso. Mas Jesus é Deus unigênito, eternamente gerado. É o mistério da cristologia, que Ário não aceitou e por isso foi condenado como herege. E o nestorianismo, que foi? O nestorianismo dizia que Jesus era duas pessoas. Uma hora ele era Deus, outra hora ele era humano. Então, quando ele tinha sede, o que ele era? Humano ou divino? Humano. Quando ele fazia o mar se acalmar, o que ele era? Deus. Aí ele se cansava e dormia. Quando ele dormia, o que ele era? Aí ele perdoava pecados. Quando ele fazia isso, o que ele era? Divino. O nestorianismo fez essa divisão em Jesus. E isso está errado. Isso está errado. Jesus é Deus homem. Então, quem sentia sede? Deus homem.
Mas Deus não sente sede? Deus sentiu sede. Quem morreu na cruz? Foi a parte humana ou a parte divina? Deus, homem, morreu na cruz. Não dá para separar. Se foi só o homem, o sacrifício não valeu nada. Deus, homem, morreu na cruz. Maria é mãe de Deus ou mãe de Jesus? De que parte Maria é mãe? Essa foi a questão do concílio de Constantinopla, foi discutir essa questão. Porque Nestor, ele disse assim, Maria é Theotokos. Theotokos significa mãe de Deus. Não, ele disse, Maria é Christotokos, mãe de Cristo. E os teólogos de é Nestor? Então é Éfeso. Os teólogos de Éfeso disseram, Maria é Theotokos, ela é mãe de Deus, do Deus homem. Depois pegaram essa expressão e enalteceram Maria. Mas essa expressão é correta, teologicamente. Maria é mãe de Deus. É correto isso. Teologicamente, tecnicamente, está correto. Não é bom falar, porque isso gera confusão. Mas tecnicamente está correto. Maria é mãe, quem estava lá na barriga dela? É Deus, Deus encarnado. Maria é mãe de Deus. É isso que eles quiseram dizer. Mas claro, depois mudaram a intenção do concílio, né, para enaltecer Maria. Mas o objetivo era mostrar que Nestor estava errado. Então o concílio de Éfeso condenou Nestor. E disse não, Jesus é Deus homem, não pode separar as duas naturezas. Isso aconteceu no ano 431. Tem também o apolinarismo, que dizia que Jesus era mais divino do que humano, que a parte espiritual de Jesus era divina. Por exemplo, a nossa alma é divina ou humana? Nossa alma. Nossa alma é humana. A alma de Jesus era divina ou humana? A alma dele. Apolinário dizia, a alma de Jesus é divina. Logo, ele é mais Deus do que homem. Ele é mais divino do que humano, porque a alma dele não é humana. A alma dele é divina. Qual é o problema disso? Lembra bem, olha o que os teólogos disseram no passado. O que não é assumido não pode ser redimido. Se Jesus não assumiu o corpo humano, ele não pode redimir o corpo humano. Por isso o corpo humano dele tinha que ser real. E se ele não assumiu uma alma humana, ele não pode redimir a alma humana. Logo, ele teve que ter uma alma humana para poder redimir a alma humana. Olha o pensamento deles, hein? O que não é assumido não é redimido. Ele assumiu toda a humanidade, corpo e alma, para redimir o corpo e a alma. Nós seremos salvos como? Corpo e alma. A alma na hora da morte, o corpo no dia da ressurreição. Muito bem. O eutiquianismo misturava as naturezas. Era uma mistura, era um milkshake de naturezas. Fala assim, olha, Jesus é humano e divino, tudo misturado. Surgiu uma terceira natureza que não é nem divina e nem humana. Ele acabou com os dois, com a divindade e com a humanidade. E ele foi condenado em Calcedônia no ano 451. Já não havia mais perseguição nessa época. O maniqueísmo dizia que Mani, um profeta da Pérsia no século III, era o Espírito Santo. Pretensioso ele, né? Quem é você? Só o Espírito Santo. Eu não sei se aqui tem, em São Paulo tem uma seita, uma igreja chamada Igreja Apostólica, que eles têm a avó rosa. Já ouviram falar? Eles têm a avó rosa. E eles adoram a avó rosa.
E a avó Rosa era uma senhora mesmo que fundou a igreja e morreu. E eles falam que a avó Rosa é o consolador prometido por Jesus. É uma igreja que tem no Tatuapé, em São Paulo, igreja apostólica lá e tal, que eles chamam, e eles adoram a avó Rosa. Você liga lá o rádio, tem programa de rádio, eles lá adorando a avó Rosa, eles cantam hino à avó Rosa, né? E viva a avó Rosa, e salve a avó Rosa, porque eles falam que ela é o Espírito Santo, né? Essa história já existia naquela época. Mani dizia que ele era o Espírito Santo, e mais, ele era também gnóstico, porque acreditava que a matéria era má. Tanto que a ceia do Senhor para Mani, ele não celebrava com pão, porque para ele Jesus não se fez matéria, então não celebrava a ceia com pão. Ele foi preso na Pérsia, terra natal dele, e foi esfolado vivo. Dói, hein? Foi esfolado vivo e pregado na porta da cidade. Morreu lá. Morreu. Ele, não tinha jeito. Tinha que morrer mesmo. As ideias dele perduraram por um bom tempo. Inclusive o padroeiro aí que eu falei, né, o Santo Agostinho, ele foi maniqueu. Ele foi maniqueísta antes de se converter. Santo Agostinho. Depois abandonou o maniqueísmo, ele teve uma discussão com um bispo chamado Fausto, e tinha muitas perguntas que o maniqueísmo não respondia. Ele achou que Fausto, que era o doutor maniqueu, iria responder. Quando ele conversou com Fausto, Fausto não conseguiu responder nada. Ele ficou tão frustrado que abandonou o maniqueísmo e começou a sua jornada rumo ao cristianismo. Agostinho de Hipona. Mas o maniqueísmo não temos mais hoje. É uma seita que desapareceu, mas a igreja teve que lutar contra ele. Inclusive, Agostinho atacou muito o maniqueísmo, porque no norte da África a juventude sentiu uma atração muito grande pelo maniqueísmo. E Agostinho atacou isso. Estou querendo mostrar para vocês que a igreja deve atacar o erro. Olha quantos erros surgiram na igreja antiga. E a igreja atacou, ela não ficou em silêncio, olhando. Ela se levantou, se insurgiu contra a mentira. Um outro item aqui é o donatismo, de Donato de Casanegra, né? No norte da África. Olha, é interessante lembrar que o norte da África foi uma região fortemente cristianizada na igreja antiga. Hoje em dia o norte da África é muçulmano, porque a partir de 632, o islamismo saiu da Arábia e começou a se espalhar pelo norte da África, chegou até a Espanha, tomou conta de tudo. Então o islamismo hoje controla toda aquela região. Mas antes, nessa época que estamos falando aqui, o norte da África era uma região fortemente cristã, muito forte. E Donato vivia nessa região, perto de Cartago. E o que aconteceu? Houve uma eleição de um bispo em Cartago, chamado Cecílio. E Donato disse o seguinte: olha, essa eleição não valeu, porque um dos bispos que investiram Cecílio no bispado, ele é um traditore. Lembra dos traditores? Traditores é quem tinha entregado as escrituras. Você olha, na época da perseguição, ele entregou os livros. Então ele não é um bispo digno. Se ele não é um bispo digno, o que ele realizou não tem valor. Logo, o que ensina o donatismo? Que os atos realizados por um pastor indigno não valem. O que vocês acham? Vale ou não vale? Perguntar para vocês. Você é batizado pelo pastor João. E descobre depois de 5 anos que o pastor João, quando batizou você, tinha uma amante. O seu batismo valeu ou não valeu? Valeu ou não valeu? Ele estava em pecado, tinha outra família, descobriram, a casa caiu, foi uma bagunça, e descobriram isso depois que ele te batizou. Valeu? Não valeu. Donato dizia, não valeu. Não valeu. Quais são os outros atos de um pastor? Ceia, casamento. Ele dizia, olha, se o pastor estiver em pecado, for indigno, nenhum dos seus atos valem. Você imaginou?
casamento, quem casou aí em alguma igreja antibíblica, o casamento não está valendo. E uma série de outras coisas. Donato dizia isso, e as igrejas donatistas cresceram tanto, vocês não têm noção. O donatismo tomou conta do norte da África. O grande inimigo do donatismo, adivinha quem foi? Quem foi? Agostinho de Hipona, de novo. Agostinho foi o maior teólogo da antiguidade. Grande teólogo da antiguidade, Agostinho de Hipona. E ele se insurgiu contra o donatismo e acabou com o donatismo. Tanto que depois de Agostinho, as igrejas donatistas se enfraqueceram, né? Não tiveram mais a força que tinham antes. Ele disse o seguinte, olha que interessante, ele falou assim, olha, os sacramentos, como eles chamavam, né, batismo, ceia, eles trabalham, eles operam ex opere operato. O que significa isso? Os sacramentos trabalham ex opere operato. O que significa? Significa que eles têm validade por si só, independentemente do oficiante. Então a ceia tem valor independentemente de quem a ministra. O batismo tem valor independentemente de quem o ministra. Então Agostinho escreveu sobre isso, atacou o donatismo e venceu o donatismo também. Mas vejam quantas mentiras surgiram na igreja antiga. A última aqui que está viva até hoje. Pelagianismo. O que é o pelagianismo? O pelagianismo está vivo e ativo. É de um monge chamado Pelágio, que era um monge britânico. Ele foi até Roma e ele ficou assustado com uma coisa que ele ouviu. Agostinho, de novo, tinha escrito uma frase. E a frase era assim: concede-me o que tu pedes, e pede o que quiseres. Entenderam a frase? Vou repetir. Concede-me o que tu pedes, e pede o que quiseres. O que Deus pede da gente? Fé, obediência, santidade. Agostinho falava assim: Senhor, concede-me o que tu pedes. O Senhor não pede para eu ser obediente? Então me dê obediência. O Senhor não pede para eu ter fé? Então me dê fé. O Senhor não pede para eu ter amor? Então me dê amor. O Senhor não pede para eu ter santidade? Então me dê santidade. Concede-me o que tu pedes, e pede o que quiseres. Quando Pelágio escutou isso, ele quase morreu de raiva. Falou: nada disso. Isso tira a responsabilidade do homem. Deus fala: seja obediente. Eu falo: tá bom, então me faz ser obediente. E eu não faço nada. Eu perco a responsabilidade. Pelágio disse então: olha, você quer saber? Qualquer um pode obedecer a Deus sem que Deus conceda isso. Você pode obedecer a Deus sem que nunca Deus te ajude. O que vocês acham? Certo ou errado? Ele disse assim: olha, o homem nasce livre. E se ele quiser, ele pode viver sem pecar. É só ele querer. E sem Deus ajudar. Ele vive sem pecar, sem Deus ajudar. E é uma questão de decisão dele. Ele tem o livre arbítrio. Decidir. Faz. Certo? Amém? Errado. Agostinho, mais uma vez, o grande herói Agostinho, se levantou, se insurgiu contra o pelagianismo e disse: olha, nós temos sim que ser responsáveis, nós temos sim que lutar pela santidade, mas no final de tudo, temos que reconhecer que quem concedeu aquilo pelo que lutamos foi Deus. É a graça dele que nos faz viver a vida cristã. Sem a graça dele é impossível obedecer, é impossível amar, é impossível crer. Agostinho ensinou a doutrina da graça. Sem a graça, não há como viver a vida cristã. E aí, ele garantiu então
a vitória sobre Pelágio, e as ideias dele permaneceram, pelo menos durante o seu tempo, sendo ressuscitadas depois na Reforma Protestante. Então, o que nós temos aí são exemplos das mentiras que foram ensinadas na igreja antiga e contra as quais a igreja teve que lutar. O que eu quero dizer para vocês com isso é que a igreja moderna tem que continuar lutando. A igreja é a coluna da verdade, baluarte da verdade. Irmãos, não vivam um cristianismo mórbido, frio, descomprometido. Nós somos defensores e guardiões da fé. A igreja é isso. Quem tem que fazer isso não é só o pastor, não é só o professor. Quem tem que fazer isso é o povo de Deus, é a igreja. A igreja antiga fez isso. E graças a essa luta, nós recebemos a sã doutrina ao longo dos séculos. Nós temos responsabilidades com as gerações futuras. Nós temos que defender a verdade agora, para que as gerações futuras recebam a sã doutrina, a doutrina bíblica, protegida por nós, e possam passar aos outros também. Temos essa responsabilidade histórica. A igreja é planejada por Deus, a igreja é protegida por Deus, a igreja deve ser um instrumento de defesa da verdade de Deus. Se você é igreja, você deve ter consciência dessas coisas. Amanhã nós vamos falar sobre os defensores da igreja e da sã doutrina, vidas muito interessantes. Os irmãos vão conhecer a história de alguns homens, histórias muito bonitas. E vamos conhecer também alguns detalhes da igreja antiga, o modo de funcionamento delas, para comparar com as igrejas de hoje, como era e como é agora. Vamos então fazer essa comparação e ver o que nós podemos resgatar daquilo que era no passado e que nós perdemos com o passar do tempo. Obrigado, irmãos, pela paciência, me ouvir desde as 4 da tarde, não é fácil. Nem minha esposa. Boa tarde. Irmãos, nós temos estudado a história da igreja antiga, que é a igreja que abrange o período que vai desde o 1º século até o 5º século ou até o 6º século, dependendo aí do historiador que faz a divisão. Mas seja como for, o período, os fatos mais marcantes desse período dos primeiros séculos da igreja nós temos observado. E nós frisamos bastante a soberania de Deus no trazer a sua igreja ao mundo, na fundação da sua igreja, no preparo do cenário que favorecesse a expansão da fé de forma rápida por todo o mundo, acelerando assim a divulgação da verdade, já no 1º século. Nós vimos também algo acerca do ódio do mundo contra a igreja, vimos até que ponto esse ódio pode chegar no assassinato, na maldade, nas calúnias, nas perseguições, nas prisões. Vimos que a igreja, desde o início, foi perseguida de forma severa, e essa perseguição, que se encerrou no Império Romano no ano 311, na verdade ela nunca acabou ao redor do mundo. Porque nós estamos falando sobre a igreja, a história da igreja, dentro daqueles limites da civilização, onde os eventos principais da história aconteceram, dentro dos limites do antigo Império Romano. Mas a igreja cristã, ela nunca deixou de ser perseguida, nunca. Em todos os séculos, o sangue dos mártires foi derramado e tem sido derramado neste exato momento. Os irmãos podem ter certeza, há irmãos nossos espalhados pelo mundo,
que estão sofrendo terrivelmente por causa da fé. Perseguições estatais, perseguições terríveis por causa da fé. E se nós perguntarmos aqui, neste salão, quantos são perseguidos no trabalho e até mesmo dentro de casa, até mesmo por seus entes queridos, pelo simples fato de serem crentes, eu tenho certeza que muitos levantariam a mão dizendo: olha, eu, antes de ser crente, eu vivi em paz com a minha família. Agora que eu me converti, os meus pais me perseguem, meus filhos me perseguem, meus irmãos me perseguem. Ou seja, essa perseguição nunca terminou. E devemos entender que isso compõe o modo como o mundo vê a igreja, como Inácio de Antioquia mencionou. Nisso consiste a grandeza do cristianismo, em ser odiado pelo mundo. O Senhor Jesus ensinou isso, aprendemos isso ontem também. O Senhor Jesus Cristo disse que nós seríamos perseguidos. Se trataram tão mal o dono da casa, o que não fariam com os servos da casa? Nós aprendemos também acerca das mentiras contra as quais a igreja teve que lutar, e nós enumeramos várias delas aqui. Os irmãos viram, eu tive que correr um pouquinho nessa hora, né? Expondo as heresias da igreja antiga, todas elas de uma forma ou de outra ainda vivas. Há pessoas que acreditam em algumas daquelas coisas. Há instituições, há seitas que ainda defendem heresias que nós vimos que foram combatidas no passado. Seja como for, o que nós aprendemos é que a igreja faz parte dela defender a verdade. Ela tem que defender a verdade. Uma igreja que não se preocupa com isso é uma igreja que perdeu de vista o porquê da sua existência. Nós não existimos somente para termos comunhão uns com os outros. Nós não existimos apenas para desfrutarmos de um momento alegre de louvor. Nós existimos, uma das razões principais da nossa existência como igreja, é o espalhar da verdade, defendendo-a e divulgando-a. Então, se você abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo 3, os versículos 14 e 15. Primeira Timóteo 3, 14 e 15. Veja o que diz aqui: escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Nós temos que ter essa visão da igreja. Nós não podemos tolerar a mentira dentro dela, as heresias, as falsas doutrinas dentro dela. Nós não podemos tolerar isso, achando que cada um pensa o que quer, achando que cada um pensa como quer. Não é assim. Nós temos um padrão de fé, e aquilo que não se ajusta a esse padrão de fé, que é a palavra de Deus, deve ser rejeitado por nós, deve ser combatido por nós, como fizeram os homens do passado. Nós mencionamos ali as heresias e o modo como foram combatidas no passado. Dentro disso ainda, dentro desse contexto de defesa de fé, nós vamos conhecer hoje alguns homens do passado que se envolveram na defesa da verdade. Deixa eu ver se eu acho aqui, está aqui em algum lugar. Aqui. Nós vamos ver alguns nomes. Você tem aí na sua apostilinha esses nomes de os que nós chamamos de os pais da igreja. Você vai encontrar também com o título de os padres da igreja. Aí é um termo, na verdade, é um termo técnico. Os pais da igreja e os padres da igreja, a mesma coisa, é um termo técnico. Bom, aqui como é que tem que fazer aqui?
Ok, vimos as heresias então. Dá pra usar daqui, né? Vimos as heresias então. Aí, gnosticismo, já vimos. Ebionismo, vimos ontem também isso. Marcionismo, montanismo, sabelianismo, um monte de ismos aí, né? Nestorianismo. Aqui, o nestorianismo, é importante que os irmãos entendam, há igrejas, claro, hoje, talvez inexpressivas, né? Na parte oriental do mundo, igrejas nestorianas. As igrejas nestorianas, elas se espalharam para o extremo oriente. Elas, a partir da região ali, do Oriente Médio, elas se espalharam até a China, pela Rota da Seda, como era chamado, Rota da Seda. Muitas e muitas igrejas nestorianas se desenvolveram nessa região, indo até a China. E, claro, essas igrejas se enfraqueceram com o crescimento do islamismo. O islamismo tomou conta de tudo ali, especialmente no Oriente Médio, fazendo com que as igrejas nestorianas praticamente desaparecessem. Mas os nestorianos, na verdade, é bem possível que eles não sejam de fato heréticos. Existe, entre os historiadores, existe uma suspeita de que os nestorianos não são de fato heréticos, que na verdade foram um movimento que não soube se expressar, porque Nestor, quando ele disse que Jesus Cristo tinha duas naturezas, divina e humana, parece que ele usou uma expressão inadequada, dando a entender que Jesus Cristo era duas pessoas e não tinha duas naturezas. Parece que o problema de Nestor foi um problema de comunicação. Não se comunicou direito, não soube escolher os termos adequadamente. Os irmãos sabem como é complicado lidar com palavras. Às vezes você não escolhe bem uma palavra e se vê em maus lençóis, né? Usa uma palavra de forma inadequada, não soube se expressar corretamente, e isso pode gerar problemas terríveis para você, porque você não soube escolher bem a palavra. Talvez isso tenha acontecido com Nestor também. Ele tenha escolhido mal as suas palavras, foi mal compreendido e perdeu o seu cargo. Ele era bispo em Constantinopla, perdeu o seu cargo e foi deposto e considerado um herege. Mas é bem possível que, na verdade, eles não sejam hereges. Eram realmente crentes mesmo, que não souberam expressar verbalmente a complexidade e o mistério da natureza de Cristo, da dupla natureza de Cristo. Aqui o apolinarismo, vimos também, já estudamos isso. O eutiquianismo. O eutiquianismo, eu não mencionei ontem, o eutiquianismo deu origem às igrejas monofisitas. Igrejas monofisitas que se desenvolveram especialmente no norte da África, no Egito. Como é chamada a igreja no Egito? É a igreja copta. A igreja copta. Então, a igreja copta é monofisita. Por que tem esse nome? Monofisita. Mono é um. Physis é natureza. Eles creem que Jesus Cristo tem uma natureza só. Uma só. E ela é uma natureza mesclada. É um misto de humano e divino, tudo junto. Não estão separadas as naturezas. Estão todas misturadas, mescladas, as duas estão mescladas, criando uma terceira, criando um terceiro tipo. Então ele não é nem propriamente Deus e nem propriamente homem. Jesus Cristo é um misto de tudo. É um terceiro tipo de pessoa, de ser.
as igrejas monofisitas seguiram Eutiques. O eutiquianismo foi condenado em Calcedônia, no concílio de Calcedônia, em 451. Então, note bem, todos nós, você e eu, todos que estamos aqui, e isso se estende a todas as denominações históricas, inclusive até mesmo o catolicismo romano, todas essas facções, essas vertentes do cristianismo, todas elas abraçam a definição de fé de Calcedônia. A definição de fé de Calcedônia, no que diz respeito às naturezas de Cristo, ela é adotada na íntegra por nós, por todos nós aqui. Ah, mas eu nunca li, como é que eu sei? Não, você aceita sim, acredite. Você é isso, é a expressão correta da fé cristã no que diz respeito às duas naturezas de Cristo. Nós definimos, a partir de Calcedônia, em 451, nós definimos o mistério das duas naturezas de Cristo, divina e humana, nós definimos pela expressão união hipostática. Já ouviram essa expressão? União hipostática. Essa expressão é uma expressão que se tornou um termo técnico correto, adequado, ortodoxo para descrever a existência de duas naturezas, a divina e a humana, juntas, mas sem mistura, em uma pessoa só, que é Jesus Cristo. O nome disso, o nome desse mistério da união de duas naturezas numa pessoa é união hipostática. Então, se algum dia perguntarem para você, você acredita na união hipostática? Você fala, sim, acredito. Pode falar que acredita. Acredito sim. Senão você pode ser queimado numa fogueira como herege. Ou então vão pensar que você é monofisita. Ou vão pensar que você é nestoriano. Ou pior, ariano. Aí complica tudo. Vai queimar na fogueira mesmo, sem dúvida. Então diga, não, eu creio sim na união hipostática. Por que tem esse nome? União hipostática. União, todo mundo sabe o que é, né? Aquele açúcar, não é isso? Não, nada a ver, né? União é união. Todo mundo, se eu vou explicar o que é união, todo mundo já sabe o que é. Agora, hipóstasis. O que é hipóstasis? É pessoa. Então é a união numa pessoa. A união de duas naturezas numa pessoa. Ok? Muito bem. O eutiquianismo mereceu ser condenado. Esse não tem desculpa, não. O maniqueísmo, não dá nem para conversar, né? Realmente herético, é fortemente gnóstico. Maniqueísmo é dualista, acredita em dois princípios, o bem contra o mal, como se fossem dois deuses, duas forças, o bem contra o mal, e isso, nós não cremos nisso, nós cremos que há um só Deus, criador de todas as coisas, que a matéria é boa porque Deus criou a matéria, enfim. Maniqueísmo não tem chance, não tem chance. O donatismo, é importante notar, o donatismo foi muito forte também. Na verdade, no norte da África, você tinha, se você vivesse na época em que Agostinho viveu, em que ele batalhou tanto contra o donatismo, você numa mesma rua, você ia ver uma igreja ortodoxa, a igreja comum, a tradição católica, e a igreja donatista do outro lado da rua. Havia lugares que tinha mais igrejas donatistas do que igrejas católicas. Okay? Então o donatismo foi realmente muito forte, muito. Era uma coisa que crescia a cada dia. E existiam inclusive grupos donatistas violentos, que faziam emboscadas para espancar os cristãos que não eram donatistas. Era um grupo terrível. Por isso, Agostinho, inclusive, defendeu que eles fossem reprimidos pela força.
Daí começaram a surgir aquela ideia de reprimir herege pela violência. Mas, na verdade, Agostinho estava defendendo reprimir a violência através da força do Estado. Porque os donatistas, alguns grupos mais radicais, se reuniam para bater nos cristãos comuns. E as igrejas deles cresceram muito. Elas foram enfraquecidas graças ao trabalho de Agostinho e também depois, mais tarde, pouco tempo depois, a partir de 630 mais ou menos, através da expansão do islamismo. O islamismo varreu todo o norte da África, que era cristão, o islamismo varreu totalmente. As igrejas lá praticamente desapareceram, ficaram muito fracas, né? E o donatismo era forte lá. O donatismo era forte exatamente nessa região. Aí ele perdeu sua força grandemente. Os irmãos estão me ouvindo usar a palavra ortodoxo. E vai pensar assim, mas eu não sou cristão ortodoxo, eu sou cristão da Igreja Batista. Realmente existe aí a Igreja Ortodoxa Grega, né? Ou a Igreja Ortodoxa Russa. Mas quando eu falo a palavra ortodoxo, eu não estou usando nesse sentido. A palavra ortodoxo significa doutrina reta. Doutrina reta. Então quando eu falo Igreja Ortodoxa, eu estou falando os cristãos de doutrina reta. O que é orto? Quando você vai no ortopedista, você vai por quê? Porque o seu pé está torto, né? Se você quebrou seu pé, a criança tem o pé torto, tem a perna torta, então ela vai, e o médico lá recomenda que ela use uma bota ortopédica, né? Para consertar o pé torto. Então, por isso, para deixar o pé direito, né? Correto, retinho. A ortodoxia é a doutrina reta. Tá? Doutrina reta tem esse nome. Então, quando eu falo assim, olha, a igreja ortodoxa, estou falando as pessoas que permaneceram fiéis à doutrina reta. E os que ficaram tortos, ou tortos, são os heterodoxos. Heterodoxia. Outra doutrina. Heteros, outro. Outra doutrina. Heterodoxos. Ok? Então, nós somos ortodoxos. Nós. Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, nós somos ortodoxos. As seitas são heterodoxas. Ou como vocês falam aqui, heterodoxas, né? Ok. E também ouviram eu falar o termo católico. Católico. A palavra católico, ou Igreja Católica, foi usada pela primeira vez por Inácio de Antioquia, no ano 110, numa carta que ele escreveu à igreja de Esmirna. E o que significa igreja católica? Significa, uma tradução possível universal, que vem de duas palavras gregas, que significam segundo o todo. Katá e olos. Katá e olos. Daí católico. Segundo o todo. Então a igreja segundo o todo. A igreja universal. Ok? Alguém pergunta assim para mim, quando surgiu o catolicismo? O catolicismo surgiu com a igreja. A igreja, quando nasceu, é a igreja católica. Nós somos a igreja católica. Agora, se perguntarem, quando surgiu o romanismo, que é esse desvio que a gente vê com papa, com santos, com imagens, né? Isso aí foi um processo que se desenvolveu a partir já do quarto século, veremos hoje, né? E foi se desenvolvendo até chegar no seu apogeu na Idade Média. Aí é o romanismo, que ficou com esse nome, Igreja Católica. Mas na verdade, Igreja Católica servia para definir os cristãos ortodoxos, os cristãos de doutrina reta. Se você vivesse na época dos pais da igreja, no terceiro século, quarto século, você iria na Igreja Católica. Não teria outra igreja para você ir. A outra opção seria você ir numa igreja donatista, o que não seria uma boa opção. Ou numa igreja monofisita, o que também não seria uma boa opção. A melhor opção seria você ir na Igreja Católica. Mais tarde essa igreja, a Igreja Católica, começou a se desviar e a crer em coisas estranhas. Então surge no século XVI a Reforma Protestante, que foi um movimento realizado por católicos,
Foram católicos que realizaram a Reforma Protestante. Martinho Lutero era católico. Esses católicos se levantaram dizendo, olha, a nossa igreja está desviada. E aí tentaram trazer de volta. Quando tentaram trazer de volta, foram excomungados e tiveram que seguir sozinhos. Mas esse é o sentido da palavra católico. Não é um termo mau, não é um termo herético, não, é um termo correto. Mas, infelizmente, hoje ele está ligado, associado a vários erros. Muito bem, e vimos finalmente lá o pelagianismo. Pelagianismo, aí está. Então, o pelagianismo, nós vimos, os irmãos se lembram, uma outra mentira que tem sobrevivido. A ideia de que a pessoa, ela, sem a graça de Deus, ela pode viver sem pecar. O pelagianismo pensa o seguinte, olha, todo mundo nasce sem pecado. Todo mundo nasce livre do pecado. Mas chega o dia em que todo mundo tem que fazer uma opção. Sei lá, quando chega a seus 7 anos de idade, né? A idade da razão, que a gente nunca sabe quando que é. Eu até hoje não cheguei nessa idade. Né? E nessa idade da razão, da livre escolha, enfim, a pessoa decide. Você, olha, eu vou seguir a Deus ou não vou seguir a Deus. Ou seja, todo homem é um Adãozinho no Éden. Todo homem é um Adãozinho no Éden. E todo homem um dia tem que decidir se vai obedecer ou não. E Pelágio dizia, olha, eu não conheço ninguém que decidiu de outra forma, né? Mas é possível o homem decidir não pecar e viver sem pecar. Ele acreditava nisso, sem a graça de Deus ajudar. Então, é claro que isso é uma piada, é ridículo isso. Não existe, isso é um mito, é um Papai Noel. Né? É um Papai Noel teológico, é um Saci Pererê teológico isso aí. Né? Não existe isso, nós sabemos disso. Então Pelágio, evidentemente, não foi acolhido. Agostinho atacou fortemente e severamente a mentalidade pelagiana, mas a mentalidade pelagiana está presente ainda hoje. Tá? Sempre que você pega um bebezinho, e você olha o bebezinho, o pastor pega o bebezinho no colo, e ele fala assim, olha irmãos, está aqui uma criança sem nenhum pecado. Pronto, está lá um pelagiano. Pode pegar esse pastor, botar na fogueira, queimar, porque é um herege. Né? Mas ele não sabe às vezes disso. Né? Já ouviram isso? Eu já ouvi. Eu já ouvi na hora de apresentar uma criança, o pastor pegar, olhar, olha, está aqui uma criancinha sem pecado, mas ela terá que decidir um dia. Pronto. Olhei e falei, olha, Pelágio está vivo. Né? Pelágio está vivo, Pelágio não morreu. Né? E aquele pastor não sabia talvez disso, né? Mas ele estava dizendo uma doutrina pelagiana lá, uma grande heresia. Aquela criança tem pecado sim. Todos nós nascemos em pecado, a Bíblia fala isso. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós temos uma natureza pecaminosa, temos uma culpa que nos é imposta, nós sabemos disso. E Agostinho defendeu então a ortodoxia contra Pelágio, a partir de textos como esse, também a partir do raciocínio lógico. Agostinho foi um grande filósofo. Muito bem, alguns nomes então de homens que defenderam a verdade. Aqui é uma foto de Nestor, não é uma foto, é uma estátua de Nestorius. Né? Na época não tinha barbeador elétrico, dá para perceber, né? Não tinha barbeador elétrico, nem Gillette G2, nada disso. Né? Então, aí está, Nestorius, patriarca de Constantinopla, condenado em Éfeso, em 431 na Turquia, né? no litoral da Turquia. Éfeso é pertinho do litoral da Turquia. Quem mais temos aí? Aqui acho que é para cá. Esse é o concílio de Niceia. Quando Constantino se converteu, entre aspas, né? Houve o cisma ariano. Ario dizia que Jesus não é eterno e nem é da mesma substância de Deus, que isso não é divino. Vimos ontem que o arianismo está vivo numa seita chamada Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová lembram grandemente o movimento arianista, né? E Ário
foi condenado nesse concílio que foi convocado pelo imperador Constantino. Quem convocou o concílio de Nicéia foi o imperador Constantino. Nicéia pertinho de Constantinopla, porque Constantinopla não estava pronta ainda para ser usada como sede do governo imperial, então ele se fixou em Nicéia, que é pertinho de Constantinopla, pertinho. E ali foi realizado esse concílio que convocou pastores do mundo todo, de todo o império, para participarem desse concílio. Inclusive é interessante, dizem os historiadores, que os pastores que participaram desse concílio apareceram no concílio todos machucados, feridos, mutilados, aleijados. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque a perseguição tinha acabado, fazia o quê? 12 anos. 12, 13 anos tinha acabado a perseguição. Eram homens que tinham sido torturados, perseguidos ali, homens que tinham sofrido muito. E o concílio então parecia, na verdade, um hospital. Todo mundo lá, torto, participando ali daquela conferência. Quantos pastores foram? Quantos pastores? Vamos contar? Não, ali tem só um pouquinho, foram 318 pastores. Foi a primeira reunião da Igreja Universal do Reino de Deus. 318 pastores. Acho que copiaram de lá, Copiaram. Aqui tem também essa reunião dos 318. Tem aqui também, lá em São Paulo tem também. Então, a primeira foi em Nicéia, Não que eles falaram que tinha que ser 318, nada disso, Que coincidiu, 318. Mas acho que Edir Macedo nem sabe disso. Bom, também eu nem sei o que ele sabe, acho que não sabe nada. Para dizer as coisas que ele diz, acho que sabe muito pouco. Muito bem, então esse é o concílio de Nicéia que condenou Ário. Ok. E agora vem os pais da igreja, esse termo que é um termo técnico. Um termo técnico para se referir aos teólogos da igreja antiga. Então note bem, não existem pais da igreja na Idade Média. E não existem pais da igreja na igreja moderna. Então, se alguém viveu no século XVIII, não é pai da igreja. Se alguém viveu no século X, não é pai da igreja. Pai da igreja são os teólogos que viveram até o VI século no máximo. Talvez o último tenha sido Gregório Magno. O último talvez. Mas os teólogos, pessoas que produziram uma vasta literatura teológica na igreja antiga, cristãos ortodoxos, firmes, são chamados de pais da igreja, ou padres da igreja. No nosso contexto evangélico, nós usamos mais o termo pais da igreja. E estudamos, a matéria que estuda esses homens, a vida e a obra dele, é a patrística. A patrística estuda os pais da igreja, ou a patrologia. Existe uma diferença muito sutil entre patrística e patrologia, mas os dois se referem ao estudo dos pais da igreja, que são esses teólogos. Eu enumerei alguns aqui, não é uma lista exaustiva. Alguns deles estão aqui nessa lista, mas há vários outros que trabalharam na igreja antiga e que foram úteis na preservação da fé, na defesa da fé, tendo em mente aquilo. A igreja deve defender a verdade. Você não pode ser um crente apático diante da mentira. Ele pensa assim, é o jeito. Não, nós temos que corrigir a mentira, não podemos deixar que ela floresça. E não podemos permitir que ela exista no nosso meio. Então, se surge um herege na nossa igreja aqui, ele começa a ensinar coisas erradas, é dever do pastor, é dever dos irmãos, sim, se levantarem contra isso e corrigir esse homem, para que ele comece a dizer a verdade. E se ele permanecer obstinado na mentira, ele deve ser removido. Deve ser removido. Não pode permanecer na sua atividade e talvez nem mesmo no hall de membros. Muito bem. O primeiro deles, que aparece aí na sua lista, é Inácio de Antioquia, morto no ano 110. Nós já mencionamos Inácio de Antioquia como o autor das 7 cartas, aquele que foi devorado por leões em Roma e que pediu para que os crentes de Roma não ajudassem. Ele disse o quê? Eu sou o quê?
eu sou trigo de Deus e quero ser moído para virar pão. Hã? Bonito, né? Bonito, mas que fique com ele lá. Né? Eu não teria essa coragem toda não, viu? Eu acho que eu não teria essa coragem toda não. Então, Inácio de Antioquia, evidentemente, pastor de Antioquia, é um dos pais da igreja antiga, um pai apostólico. Há quem diga que esses homens tiveram algum contato com os apóstolos, ainda que indireto, tiveram alguma coisa, algum contato com eles, né? Então, em virtude da data ali, é possível que Inácio, talvez na sua juventude, tivesse tido algum contato com João, quem sabe, é um pai apostólico. Policarpo de Esmirna, Antioquia fica na Síria, Esmirna na Turquia, Policarpo, aquele que foi queimado vivo, e que disse que poderia trazer o fogo, porque ele não tinha medo, e o fogo que ia queimar o magistrado não se apagaria nunca, enquanto o dele iria se apagar, né? Um homem muito corajoso que morreu aos 86 anos de idade, e em virtude do seu martírio foi produzido um documento famosíssimo, né? A Carta Circular da Igreja de Esmirna, que você pode comprar nas livrarias por aí. Você pode encontrar esses documentos, as cartas de Inácio, a Carta Circular da Igreja de Esmirna, você pode encontrar. Muito bem, nós temos também Justino Mártir ou Justino de Roma. Justino Mártir era um filósofo, e a filosofia se preocupa com o quê? Com as questões principais da vida, a fim de que o homem encontre a felicidade. Por que o filósofo existe? O filósofo existe para ajudar na busca da felicidade. Então, uma das coisas que pode nos fazer felizes é descobrir para que nós existimos, por exemplo. A filosofia tenta responder essa pergunta: por que nós existimos? Qual é o sentido da vida? Porque uma vida sem sentido é uma vida infeliz. Uma pessoa que não tem sentido na vida, não tem propósito na vida, não sabe para que ela existe, ela é uma pessoa profundamente infeliz, ela não vê por que viver. É o desespero do homem moderno. O homem moderno descobriu aí, né, acreditou no mito de que ele é um macaco sem cauda. Né? Que é isso que ele é. Que ele é um macaco falante. Né? Agora, que significado tem um macaco falante? Que tudo se resume aqui neste mundo. Você morre, enterra, acabou. A vida é isso, você tenta aproveitar ao máximo. Isso gera, claro, o hedonismo. O que é o hedonismo? A filosofia que ensina que o sentido está no prazer. Eu devo buscar o prazer o máximo que eu puder, porque é isso que vai me dar sentido à vida. Então,